Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal, propriamente dito, né? Primeiro assunto que nós vamos abordar aqui no canal. Demorou uma semana desde a abertura do canal até esse primeiro vídeo, porque eu precisava desse print de tela aqui. Eu espero que nesse canal nós não venhamos a cometer injustiças. E a maior intenção desse canal é esclarecer coisas, linkar coisas para trazer uma luz maior, né? Eu não acredito que já se saiba tudo sobre a palavra de Deus, né? Eu acredito na progressividade das revelações da palavra de Deus, e em nenhum momento nós podemos pensar que sabemos tudo. E o primeiro vídeo será exatamente com o seguinte título: será que Jesus sabia sobre o dia e hora da sua vinda? E aí todos aí vão ser remetidos ao capítulo 24 de Mateus, né? Quando Jesus, no capítulo 24, verso 36, nós temos ali aquele verso bastante controverso da Bíblia. Aí vocês vão dizer, não, controverso o quê? Nós temos milhares de pregações baseadas exatamente naquele texto. E é exatamente aí onde mora o maior de todos os perigos. Para responder essa pergunta inicial proposta pelo vídeo, nós vamos precisar responder 3 perguntas subsequentes. No texto original de Mateus 24, no verso 36, diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E é um texto bastante conhecido, bastante lido e utilizado para dizer que Jesus virá como um ladrão e que não há como nós sabermos o dia e a hora da volta de Jesus. Realmente, com relação ao dia e hora, ainda não é permitido a nós sabermos, né? Apesar de aqueles que acreditam em Ellen White como uma profetisa, ela informa perfeitamente que na sexta praga vai aparecer um sinal no céu, a tábua dos 10 mandamentos, e essa tábua vai estar aparecendo no céu, todos vão ver, e Deus vai falar, né? Vai ser ouvida a voz de Deus. Ela diz que para os ímpios essa voz vai ser como um trovão, e para nós será exatamente perceptível o que ele vai estar falando, e ele vai dizer exatamente o dia e a hora da volta dele, né? Então, pensem bem. A primeira pergunta que precisamos nos fazer com relação a esse texto é o seguinte: Jesus é Deus? Porque quando nós consideramos que Jesus não sabe o dia e a hora da volta dele, nós colocamos a onisciência de Deus, né, de saber o fim desde o começo, né, colocando assim Jesus em xeque, como se ele não fosse Deus como o Pai, né? Nós sabemos perfeitamente que Deus é um só, mas existem 3 pessoas na Trindade, né? E Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles são um, né? Eles têm essa característica da onisciência. E se Jesus não sabia, significa que ele não tem todo o poder da onisciência que um Deus supremo teria, né? E aí é uma coisa muito perigosa isso aí. A segunda pergunta é o seguinte: os anjos sabem, né? E a terceira pergunta: os demônios sabem? Os anjos maus sabem? E aí, há muitos anos eu venho me deparando com esse texto e sempre achando que existe alguma coisa errada com ele. E sim, existe. Existe um problema de tradução nesse texto. Muitos aqui vão se lembrar do vídeo do Rodrigo Silva, quando ele trata do fato de que houve um erro na tradução
do mandamento não matarás. Na realidade, no original, o texto diz não assassinarás. Não existe uma proibição terminante sobre matar, né? E até ele faz uma defesa muito interessante com relação à questão de legítima defesa, defesa de outrem e algumas coisas que ele considera e mostra a diferença que existe entre matar por defesa e matar premeditadamente, que aí seria exatamente o assassinato, né? Então, o texto em original trata exatamente do assassinar e não do matar simplesmente, né? Seria matar qualquer coisa, seria proibido matar qualquer coisa. Então, esse texto trata exatamente do mesmo problema. Houve um erro de tradução, né? E nós temos vários tipos de textos iguais com relação a textos diferentes com relação a esse mesmo verso, né? Alguns que utilizam a palavra homem no texto, outros que não utiliza, outros que utilizam o filho no texto e outros que não utilizam. Então, em 1865, James White, que a gente no Brasil conhece como Tiago White, né, o esposo da Ellen White, ele escreveu um livreto chamado The Second Advent, que para a gente seria o segundo advento, né? Nesse texto, ele aborda exatamente essa questão. E ele diz o seguinte: como seria possível Jesus, sendo Deus, não saber o dia e a hora da volta dele, né? E esse é a grande sacada, né? Se você prestar atenção, quando em versos anteriores, quando os discípulos fazem a pergunta com relação a que sinais haveria da segunda vinda dele e do fim dos tempos, ele dá várias características ali, várias informações, e ele diz o seguinte: mas ainda não é o fim. Como que ele sabe que depois daquilo tudo acontecer não é o fim? E aí ele diz: então será pregado o evangelho eterno a toda criatura, então virá o fim. Por quê? Porque o fim não é a volta de Jesus. A volta de Jesus é a coroação. O fim é o fechamento da porta da graça. E com relação ao dia e à hora da volta de Jesus, existe uma versão em inglês, e é por isso que esse print é tão importante, porque James White, ele colocou esta informação aqui. Ele diz aqui no texto, eu coloquei em amarelo para que fique destacado para vocês. Ele diz assim: "And the Old English version of the passage reads." Ele está dizendo assim, ó, existe uma passagem, uma versão em inglês dessa mesma passagem, uma versão antiga, old, uma velha passagem, que ela utiliza uma expressão um pouco diferente do que a gente está acostumado a escutar. Como vocês viram, no texto original, ele diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Porém, nesse texto aqui, existe uma palavra que é mostrada por ele, que nessa versão antiga existe a palavra maketh know. Essa expressão maketh know, ela é utilizada para dizer que não se faça saber, né? Ou seja, na versão que ele apresenta para a gente, seria mais ou menos uma tradução livre, seria o seguinte: porém daquele dia e hora não faça nenhum homem saber, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas o Pai. Ou seja, então significa que tanto os anjos do céu como Jesus sabiam o dia e a hora, mas não é permitido para eles informarem, porque isso será uma coisa que será informada pelo Pai e somente pelo Pai. Ou seja, então Jesus sabe, os anjos do céu sabem, e existe um outro texto, também em Mateus, no Mateus 8, 29, que é muito conhecido também, que é o seguinte: Jesus, ele atravessa o mar da Galileia e chega numa cidade chamada Gadara. E nessa cidade, ele se depara com dois demônios, né? dois endemoniados. E
o demônio já vem replicando para ele, falando o seguinte: que temos nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Vieste, pois tu, nos castigar antes do tempo? Ou seja, inclusive os demônios, os anjos maus, sabem o dia e a hora da volta de Jesus, do real momento em que eles serão castigados, que será realmente o fim deles. Então, tanto de acordo com esse texto, tanto Jesus como os anjos do céu, como os demônios, eles sabem o dia e a hora da volta de Cristo. Eles só não estão autorizados a falar, porque isso será um evento que será feito pelo próprio Deus no tempo do fim, do fim, quando as pragas estiverem caindo. Então, se você, assim como eu, se interessa por questões mais aprofundadas assim da palavra de Deus, eu aconselho vocês lerem o capítulo 24 com esse texto dessa forma mudada. E vocês vão ver como que o texto fica muito mais entendível, muito mais explicativo. Né? A minha intenção era fazer vídeos curtos, de no máximo 5 minutos. Mas é difícil. Assuntos como esses aqui, como eu havia prometido para vocês, são assuntos bem controversos, né? Mas que são de extrema necessidade de serem estudados e entendidos e trazidos à discussão, para que haja realmente uma fé consciente, uma fé genuína, né? Por parte daqueles que confessam Jesus Cristo como seu Salvador. Esse é o primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que ele inspire vocês a estudarem mais, a buscarem mais, e orem por mim e acompanhem os vídeos, se inscreve no canal, dá o like se gostou, faça sua pergunta se tiver alguma, e faça sua contribuição da forma como achar melhor. Vamos esperar agora o próximo vídeo. Eu tenho vários assuntos aqui que eu quero abordar, mas é difícil até de escolher. Então eu acredito que esse aqui é um dos que eu acho mais interessantes e quis trazer logo em primeira mão para vocês. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.